Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EBD em Síntese Podcast, lição de jovens, lição número 7 hoje. E eu estou aqui com o meu irmão Cleanto. Hoje a gente vai dividir essa bancada desse episódio para falar com os irmãos sobre a temática Quem segue a Cristo anda em fidelidade. Cleanto, já se apresente aí para a gente poder começar a entrar propriamente no tema. Pai do Senhor, querido professor, você também é aluno que nos acompanha aqui no podcast. Como o professor Samuel falou, a gente vai falar hoje sobre um tema muito importante, que é fidelidade. É verdade, Cleanto. Fidelidade, e eu acho que essa lição tem tudo a ver com a lição passada também. Eu acho que o professor de EBD deve começar a aula já explorando o gancho que o professor da EBD anterior, do domingo passado, aí pode ter sido você mesmo, ou pode ter sido um colega que reveza com você as aulas da EBD, mas o fato é que a lição número 6, quem segue a Cristo compreende o reino de Deus, onde a gente aprendeu muitas lições sobre o que de fato é e o que não é o reino de Deus, a gente aprende que nós, como verdadeiros discípulos de Cristo, cidadãos do céu, integrantes do reino de Deus, representantes desse reino, e aí eu me aproprio da palavra de Paulo, está lá em 2 Coríntios 5:20, ele diz que nós somos embaixadores desse reino, a gente representa. Onde o embaixador está bem representado ali aquele reino, aquele reinado. Então, nessa perspectiva, Cleanto, tanto do professor como do aluno, do crente de maneira geral, ser um embaixador, ser um representante desse reino de Cristo, do reino de Deus, você tem que ser fiel. Você tem que ser leal ao seu rei, aos princípios, aos valores, às leis do seu rei, do seu reinado. Então, eu acho que tem esse gancho para o professor explorar. E aí eu lembro que eu estava vendo um curso uma vez e o professor desse curso estava ensinando algumas estratégias didáticas e ele diz, olha, tem uma ferramenta muito interessante que todo professor pode explorar, que é uma técnica de aprendizagem por zona proximal. Olha que nome bonito, para você aprender o que significa, né? Aprendizagem por zona proximal, zonas de proximidade, proximidades de aprendizagem de conteúdos passados. Basicamente, a tese central, Cleanto, e que o professor de EBD pode e deve aplicar isso em todas as suas aulas, a começar, se não já aplicava por esta deste domingo, é que o aluno tem mais facilidade de aprender um conteúdo novo se ele conseguir criar conexões com conteúdos anteriores, passados, coisas que ele já sabia. Então, é muito difícil eu chegar para um aluno que nunca viu as operações básicas da matemática e começar a ensinar álgebra linear e tudo mais. Vai ser muito mais difícil. Agora, se eu começo do começo e vou ensinando as operações básicas e vou evoluindo e criando novas conexões a partir de um conhecimento anterior, é mais fácil. Indubitavelmente é mais fácil. E aí eu acho que o professor ele consegue aproveitar essa zona proximal deixada pela aula anterior, de que nós somos todos cidadãos do céu, embaixadores desse reino, representantes desse reino, e que nós vivemos não com base em outras leis, mas com base primeiro na lei de Deus. Isso nos deixa com a responsabilidade de sermos fiéis. E aí eu acho que está o gancho, está a zona proximal para o professor chegar ali naquele conteúdo que está bem fresquinho na cabeça do aluno da aula passada e dizer, olha, você como embaixador precisa ser fiel. Essa aqui é uma grande característica, de fato, de quem segue a Cristo. Muito interessante, Samuel, essa técnica. Inclusive, quando a gente está na escola, na verdade, isso é apresentado, só que não se fala nesse nome, né? Mas a gente aprende os conteúdos dessa forma e não sabe por quê. Eu duvido que você consiga aprender a fazer uma função de segundo grau sem saber resolver a equação de segundo grau, né? E por isso que o conhecimento é passado assim, como uma escadinha, né? Você primeiro apresenta aquela informação que é necessária para depois você chegar no verdadeiro objetivo. E essa técnica é excelente. Professor, aplique aí a aproximação. Qual é o nome, Samuel? Repita aí, por favor. Cleanto, aprendizagem por zona proximal, né? O ensino por proximidade, né? Por essas zonas de aprendizagem que você, ao longo do trimestre, vai deixando na vida dos seus alunos e vai criando conexões. Inclusive, quanto mais conexões dessa você cria e repete depois de uma semana ou duas, você reforça aquele conhecimento deixado nas horas anteriores e fortalece esse vínculo da memória com aquela informação que foi dada em aulas anteriores. Então, essa é uma estratégia para o ano inteiro, para o trimestre inteiro, enfim,
para todo momento, que os professores eles consigam aproveitar esses ganchos que são deixados ao longo do caminho, para que o aluno fortaleça a informação e insira uma nova ali na memória de longo prazo. E isso é muito interessante. E aí, Cleanto, eu já vou fazer uma proposta para a gente entrar propriamente na lição, que é ler o texto bíblico. São 4 versículos, é um texto curto, mas de extrema profundidade, que o professor também recomenda que leia em sala de aula, e recomendo até que leia em 2 versões, Cleanto, porque na versão Almeida Revista e Corrigida, que é a que nós assembleianos mais gostamos, né? Mais utilizamos também nossas Bíblias, e a grande maioria das Bíblias dos assembleianos são da Almeida Revista e Corrigida, que é uma tradução maravilhosa, mas em algumas traduções mais recentes, como a própria Almeida Revista Atualizada, você já vai encontrar algumas pequenas divergências de tradução que são melhor aprofundadas na atualizada, tá aí o nome, né? Revista e atualizada. E é interessante fazer essa leitura nos 2, ou pelo menos em um desses versículos aqui, que é o versículo 5, que é interessante que você traga uma outra versão. Eu vou pedir para a Cleanto, então, ler aqui rapidamente no podcast da gente. Você de casa aí já vai pegando a Bíblia também, o caderno, vai colocando na mesa, em frente ao seu notebook, seu celular, e talvez você tome uma xícara de café, come um biscoito e vai anotando tudo que a gente está fazendo, falando, lendo, e acompanhando também a leitura na sua Bíblia, né? É importante que a Bíblia que você leve para a sala de aula seja a Bíblia que você está aqui estudando, das suas marcações, a memória que você está lendo, a posição na página do versículo, tudo isso é muito bom que seja um mesmo material para que facilite na hora de você transmitir a palavra de Deus. Exatamente. Então, passamos a ler aqui na versão Almeida Revista Corrigida, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições, como o bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. E aí, essa é a versão Almeida Revista Corrigida, mas aí, como bem observado pelo professor Samuel, usando, por exemplo, a Bíblia NVI, esse versículo 5, ele vai falar assim: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Então, acho que é importante você trazer, inclusive porque o texto da lição, ele trata, um dos tópicos, né, trata como um atleta. De repente, se você ler só a Almeida Revista Corrigida, talvez isso não fique tão claro para o seu aluno. Então, é importante que você realmente leve as 2 versões, ou leia a NVI e comente que houve essa pequena diferença, para que a aula possa fluir melhor, né? É isso, exatamente, Cleanto. E até já dando aqui a estrutura dessa lição para o professor, o comentarista ele pega esses versículos aqui e essas 3 figuras, do soldado, do atleta e do lavrador, para falar sobre fidelidade. E é uma abordagem interessante, só que merece essa ressalva no versículo 5, né, para que alguém lendo na RC leia se alguém também milita. E aí ele pode perder o sentido dessa palavra militar no seu original. Na Almeida Revista Atualizada, o versículo 5, apenas para se ficar registrada a informação, você leu na NVI, na ARA está escrito: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, são todas traduções assim que acredito que direcionam melhor o sentido ali do original, evidenciam melhor. Lembrando que não tem tradução melhor, mais ou menos inspirada que as outras. Agora, claro, imagine, né, todos os versículos da Bíblia traduzidos, existem traduções que, em alguns casos, aproximam-se melhor ali para uma aplicação do que para outra. E aqui, eu acho que é um desses casos, né, onde realmente a figura do atleta fica um pouco escondida dos olhos menos atentos quando lê ali pelo versículo 5 na RC, ao passo que na ARA, na NVI, você tem o mesmo sentido, só que mais evidenciado, para você poder fazer a aplicação mais rapidamente em sala de aula. E isso é muito bom, e eu acho que é uma experiência também, Cleanto, que soma muito em uma classe de aula de estudantes bíblicos, porque ele aprende, de fato, a lidar com essas diversas traduções, ter esses contatos, até desenvolver um gosto mais por uma do que por outra. Agora, é fato, praticamente unanimidade, a RC é uma das mais famosas e é a que eu uso também na igreja, e eu não abro mão disso, né? É uma tradução maravilhosa. Agora, claro, há aplicações e aplicações, né? A gente tem que ter sempre cuidado para estar observando isso e não perder os sentidos ali, tesouros, né, que estão ali na palavra do Senhor.
É verdade. Samuel, então acho que para começar aqui o professor ele podia, e aí vai como dica, né, esclarecer, na verdade lembrar, né, aos alunos que a fidelidade é uma característica do fruto do Espírito, né? E isso para quê? E está lá em Gálatas 5, 22 ao 23, né? E é importante ele esclarecer isso para deixar claro para o aluno que ele não é fiel pela própria força, mas porque o Espírito está nele, né? Então nós conseguimos ser fiéis a Deus por uma característica do Espírito estar em nós. E aí eu também trouxe aqui duas definições de fidelidade, né? Como substantivo e como verbo. Essas definições foram retiradas do dicionário Vini, publicado pela CPAD. E aí, como substantivo, ele vai dizer que a fidelidade é certeza, certamente. É sinônimo de justiça, benignidade e misericórdia. E aí, como verbo, né, como força de ação, ele vai dizer que fidelidade é assegurar-se, perseverar, confiar e acreditar. Eu acho que a partir disso, então, a gente não pode separar fidelidade de fé. Nós precisamos de fé para permanecermos fiéis. Isso, Cleante. E eu acho até bom a gente registrar aqui Gálatas 5:22, que é a passagem que trata do fruto do Espírito, das características do fruto do Espírito, que o professor deve, com certeza, anotar aí na folhinha, no papel, colocar no seu slide, na sua cartolina e levar para a sala de aula, porque é interessante. Na Almeida Revista e Atualizada, está escrito, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Então, a gente, além de mansidão, domínio próprio, né, e contra essas coisas não há lei. São a citação do 22 e 23. Então, a gente vê que fidelidade, de fato, como você bem disse, é um dom, né, é um presente de Deus para nós, é um fruto que é colhido através da ação do Espírito Santo na vida do crente. Eu acho que é muito importante o professor frisar isso também, porque, Cleanto, a gente se esforça para ser crente todo dia. Nós lutamos contra nossas vontades, as investidas do inimigo. A gente já estudou, inclusive, trimestre passado, a turma de jovens, né? Trimestre inteiro só sobre tentação. Todo mundo é expert em tentação hoje em termos de EBD. E a gente sabe o quanto é difícil, o quanto a gente precisa se esforçar para manter a fidelidade. E muitas vezes a gente falha. A gente falha em ser fiel. Mas a gente tem que ser lembrado constantemente de que a fidelidade, ela é de fato um fruto, o fruto do Espírito. Ela é uma dessas características e ela vem, na verdade, dessa ação do Espírito Santo em nossas vidas. É Deus nos ajudando a ser fiel. É Deus nos ajudando a ter fé. Deus nos ajudando a ser leal ao reino, aos valores, né, à sua lei. É verdade, Samuel. E aí, Paulo, quando ele escreve a Timóteo aqui, ele vai trazer três figuras, né, para representar essa fidelidade, na perspectiva do soldado, do atleta e do agricultor. E aí eu acho que a gente já pode começar, assim como foi também distribuído na lição, né? Esse é o primeiro tópico. Ele vai trazer a fidelidade. Eu vou até ler o primeiro tópico, só para que o professor possa acompanhar melhor. Fiel como um soldado. Então, para falar de soldado, a gente poderia trazer muitas características a respeito do soldado, né? Eu vou só ler aqui o versículo 3, que é quando Paulo fala sobre, ele diz: "Sofre, pois, comigo as aflições como o bom soldado de Jesus Cristo." E aí, como soldados, nós devemos estar dispostos a enfrentar as dificuldades, né? Paulo, quando ele vai escrever a Timóteo dessa forma, ele queria deixar claro que Timóteo passaria por dificuldades, que a missão era árdua, né? Inclusive, o escritor da série Cultura Cristã, William Hendrickson, ele vai escrever que se o soldado, porque o versículo 4 diz: "E ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra." E aí, com base nisso, o William vai escrever o seguinte: se um soldado perseguisse, se um soldado prosseguisse com seus negócios, a ponto de permitir que esses negócios tirassem o foco da real missão, ele não seria capaz de entregar-se de forma completa à tarefa designada pelo seu senhor, né? E também ele acrescenta, se fazendo uma citação do Código Romano de Teodósio. Eu achei interessante, professor, e você pode até levar isso para a classe, que o que era esse Código Romano de Teodósio? Ele era um compilado das leis romanas, na época lá por volta de 312 depois de Cristo, e ele vai dizer, o código vai dizer: proibimos que os homens arrogados no serviço militar se comprometam com ocupações civis. Ou seja, requeria-se aí uma devoção integral do soldado. E da mesma forma é na nossa vida cristã. Nós precisamos, como soldados, de fato, nos abster das nossas vontades, nos abster dos nossos objetivos para focarmos em Cristo, para realizarmos a vontade de Cristo. O plano, cumprimos a missão que ele nos deu. É o nosso ID.
né? Está lá em Marcos 10:16, salvo engano, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Inclusive, Cleandro, aproveitando aqui esse gancho, que você já entrou na figura do soldado, e eu achei muito legal essa citação aí, dessa legislação antiga, nessa determinação, mas e realmente, né, imagine um exército onde cada soldado tivesse na guerra lembrando do que ele deixou lá na cidade dele, lembrando do negócio, da banquinha, da feira, da família, coisas importantes, né? Mas que, de fato, tanto o soldado profissional de carreira, né, que estava no meio de uma guerra, tanto como o soldado de Cristo, ali nessa figura que Paulo aplica, ele não deve realmente se embaraçar com os negócios desta vida. E eu acho interessante porque Paulo emprega uma expressão aqui grega, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra, a fim de agradar. Eu achei legal essa citação porque a palavra agradar, ela tem um peso, ela tem um peso para quem é cristão, um peso para soldado, um peso realmente para quem é confrontado com esse ensinamento de Paulo. E aí aqui, puxando a definição dessa palavra grega, que eu vou me arriscar aqui na pronúncia grega, mas se alguém souber também corretamente a expressão grega, já pode deixar nos comentários a pronúncia. A gente agradece aos especialistas, né, da língua grega, mas a palavra seria aresco. E aí tem uma ideia de forte emoção atrelada a essa palavra aqui, que vem de agradar, esforçar-se para agradar ou acomodar-se a opiniões, desejos e interesses de outro. Essa definição de buscar agradar é muito interessante. E ela ocorre também, em outro momento, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 10, onde Paulo diz, também para que possais agradar dignamente, Colossenses, capítulo 1, versículo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Agradando-lhe em tudo. Essa palavra cognata, tudo oriunda da mesma raiz empregada também no versículo 4 de 2 Timóteo, capítulo 2, também traz essa ideia desse desejo de agradar em tudo. É um soldado que ele é fiel. E aqui fica evidenciado, Cleanto, ainda mais, e eu acho que Paulo faz isso para realmente dar destaque a essa fidelidade de um soldado que busca agradar a quem o alistou para a guerra. E olha que, agora eu vou voltar ao versículo 3, agradar a vontade de quem alistou para a guerra é um negócio difícil, porque você não foi alistado para um retiro de férias, você não foi para um cruzeiro, para uma ilha paradisíaca, você foi para uma guerra. E você está ali tão fiel àquele que alistou para essa guerra que procura agradar esse general em tudo. E isso é maravilhoso, porque é a figura de um soldado como ele deve ser, fiel à missão, né? E aí a gente se apropriando dessa visão, a gente aplica isso à nossa vida cristã e encontra um desafio que é pesado. Primeiro, você tem que estar na guerra e achando bom, querendo agradar em tudo a Jesus Cristo, que te alista para essa batalha. E aí, Paulo, no versículo 3, como eu disse que estava voltando para ele, para a gente poder seguir, eu gostaria de evidenciar também essa convocação de Paulo a Timóteo, que também não é nada confortável. Você receber a carta do apóstolo Paulo, você queria ouvir um negócio diferente, tipo, parabéns, muito bem, olha, as mansões celestiais são maravilhosas, mas aqui ele praticamente abre esse capítulo 2 dizendo, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ele está convidando para sofrer, Cleto. Isso é muito interessante e, ao mesmo tempo, complicado, né? E aí tem um detalhe que eu também acho interessante nessa carta a Timóteo, é que tem um contraste entre a primeira e a segunda carta. Na primeira carta, você vai encontrar Paulo muitas vezes mencionando a Timóteo a expressão alguns. E aí tem várias citações, de capítulo 1, versículo 6, versículo 19, no capítulo 5, versículo 15, né? Enfim, você vai ver sempre alguns. Alguns naufragaram, alguns desviaram da fé, alguns seguiram Satanás. Enfim, você vai ver várias vezes alguns se desviando da fé. Mas em 2 Timóteo, ele muda essas expressões para todos. E aí, 1 Timóteo 1,15, 4,16, você vai ver, todos me abandonaram, todos me desampararam. Você vê uma apostasia já de maneira generalizada. Então, ele apresenta um cenário a Timóteo, na segunda carta,
de maior temor. E ela ganha um cunho muito pessoal, a segunda a carta a Timóteo. E aí Paulo, nesse contexto de maior dificuldade, agora de maior amplitude no abandono da fé e do suporte aos santos, aí ele diz para Timóteo, olha, sofre comigo, né? Tá tudo piorando, mas sofre comigo. E ele estava ali encarcerado numa prisão, aguardando a iminência ali da sua morte, e ele compartilha essas palavras com Timóteo e diz, venha sofrer comigo. Então, é uma convocação para uma guerra que é dura, Cleanto. Ela realmente não é uma guerra fácil. Apesar da certeza da vitória, é uma guerra difícil. E aí tem uma frase que é muito corriqueira nos púlpitos, que Deus não prometeu uma viagem tranquila, mas uma chegada segura. A gente vai chegar no destino, mas a viagem não há promessa de que ela será tranquila. Na verdade, há muitos indícios para você pensar o contrário, que de fato você vai encontrar dificuldades, mas que em Cristo, pelos méritos de Cristo, né, e pela força do Espírito e para a glória de Deus, você vai alcançar o destino final de todo crente. Né? Então, as igrejas elas estavam se desviando da fé e Paulo estava incitando a Timóteo a ser fiel. Fiel ao chamado de Deus na vida dele e para cumprir ali seu ministério. E esse é um chamado que o professor tem que transmitir também e aplicar para seus alunos. Que Deus chama para desafios difíceis, dolorosos, caminhos tortuosos, que aparentemente aos olhos humanos não valem a pena. Mas tudo que Deus propõe vale a pena, Cleanto. E o professor de EBD ele tem essa missão, transmitir essa valiosa mensagem neste domingo para todos os alunos. Porque a vida cristã, a gente sabe, ela não é um parque de diversões. Na verdade, ela se assemelha muito mais com esse campo de batalha que Paulo aqui já inicia a aplicação com Timóteo. Esse campo de batalha e não um parque de diversão. Mas com a graça do Senhor, a gente vai conseguir cumprir nossa missão, né? Perseverando, mantendo-se firmes contra as ciladas do diabo. Verdade. Inclusive, você falando sobre essa batalha constante, né? O nosso pastor, presidente aqui da IADERN, ele costuma dizer que só vale a pena ser crente se for para morar no céu, porque é exatamente isso. É uma batalha, não é um caminho de flores, né? Mas já entrando no segundo tópico, né? Você falando aí sobre essa dedicação, me lembra muito disciplina. E o segundo tópico tem tudo a ver com isso, né? Que vai falar sobre o atleta. E aí, mais precisamente, o versículo 5, né? Vou só ler novamente aqui, para o professor ajudar o professor a se situar. Semelhantemente, eu estou lendo aqui a NVI, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. E aí, quando a gente fala em atleta, a gente pensa em competição, a gente pensa em restrição alimentar, em dedicação, disciplina, é uma série de coisas, aqueles atletas de alta performance aí que a gente está acostumado a ver na televisão, nos programas de TV. É uma dedicação, uma renúncia, assim, a diversos outros prazeres. E, assim, nós como atletas de Cristo também precisamos vivenciar essa renúncia, né? Buscar essa dedicação, essa disciplina. Né? Precisamos de preparação física, precisamos de preparação emocional, espiritual, para que a gente tenha êxito na missão que Cristo nos deu. E aí, citando mais uma vez aqui o William Hendrickson, ele vai dizer, e aqui, deixa eu só pegar a citação, acho que eu tenho aqui, se o homem que executa um serviço no reino de Deus não observa as normas, e aqui como norma a gente pode citar pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus de acordo com a sua palavra, né? Se ele não observa isso, ele não receberá a coroa da justiça e da glória. E aí, Samuel, quando eu estava estudando, me veio isso à cabeça e aí eu separei para falar aqui, porque a respeito de ser fiel, né? Mesmo sendo fraco, mesmo sendo pecador, mesmo sendo miserável, ainda assim, Deus, ele nos escolheu para fazermos parte do time dele, né? Porque se nós somos atletas de Cristo, nós somos da equipe do Senhor. E aí, eles, mesmo com nossa miserabilidade, ele consegue, com sua misericórdia, nos tornar membro de sua equipe. E por isso nós temos a obrigação de vestir a camisa e representar em cada aspecto da nossa vida Cristo, né? O Senhor. É verdade, Cleanto. E eu acho interessante porque essa figura da esportiva, né, de atletas, é muito recorrente na literatura paulina. E tem mais de 2 dúzias dessas referências. Você encontra referência a pugilista, lutadores, corredores, né? E nesse versículo, Paulo ele se apropria dessa ideia dos Jogos Olímpicos, né, de maneira geral. Isso é muito comum porque Paulo, como um cidadão romano também, ele sabia que, e vivia isso, né, culturalmente, que os gregos e romanos eram atletas e entusiastas, né, espectadores ou atletas também
ali entusiastas nas práticas esportivas. E ele aplica essa analogia com Timóteo, porque ele sabia que os atletas, eles devem seguir a regra do jogo. Não importa quão habilidosos eles sejam. Inclusive, se você chegar primeiro numa corrida, mas não chegar segundo as regras, você não venceu. Então, o atleta só é coroado se for dentro das normas, legitimamente. E eu acho interessante a expressão aplicada na Almeida Revista e Corrigida, que é sabendo que esse milita é no sentido de lutar, né, de praticar o esporte, sabendo que o atleta que joga não é coroado se não militar legitimamente, ou seja, dentro das normas estabelecidas para o jogo. E aí não importa a sua habilidade, as suas estratégias, se elas forem ilícitas, se elas não tiverem previstas e amparo na norma que diretriza o jogo, essa vitória não é legítima. Você é um jogador que não terá aquela conquista reconhecida e não será coroado. Da mesma forma, é o crente, é o embaixador, o representante do reino de Deus na terra. Ele tem que ser fiel como um soldado que se agrada de lutar as guerras do seu comandante, como também ele tem que ser esse atleta que imprime força, energia, disciplina. Você deu o exemplo aí da restrição alimentar, uma dieta. Todo mundo sabe como é difícil fazer uma dieta restritiva, mas Paulo aplica essa figura do atleta de alta performance para dizer, olha, todo esse trabalho que o atleta tem, você vai imprimir também na vida cristã. Vai ser difícil, mas você vai alcançar graça. E é para essa luta que você se prepara. E essa luta tem regras estabelecidas por Deus. E você vai segui-las e será coroado. Né? E aí Paulo também prega outras, em outras cartas, a expressão da coroa. Outros escritores bíblicos também aplicam essa coroa que é incorruptível, essa coroa, né, que se entrega e que o crente se apropria dela para toda a eternidade, a coroa da vida. Então, tudo isso é muito interessante quando a gente linka, né, todas essas palavras. O professor vai conseguir explorar muito em sala de aula cada uma dessas citações bíblicas a respeito da coroa que está proposta para aquele que vencer, né? Vencer legitimamente. E isso é interessante. E aí você falou que a igreja é a equipe de Deus, e eu acho que é verdade, que a igreja local, para a gente, ela se parece muito com essa equipe, né? De atletas de Deus ali, que todo mundo, vamos pegar a ideia de uma corrida, né? Tá todo mundo correndo, então atletas corredores aqui para um alvo, o único alvo da igreja, que é Cristo, está estabelecido já para os atletas de Deus esse alvo. E tá todo mundo correndo em direção a ele, né? E aí para a gente conseguir uma trajetória, uma vida cristã vitoriosa, a gente precisa ter as mesmas qualidades de um atleta vencedor, de um atleta legitimamente vencedor. E aí a gente cita disciplina, dedicação e orientação também, porque não adianta você correr para o lugar errado, você tem que correr em direção ao alvo. Não adianta também você estar correndo, mas sem disciplina, sem dedicação, também você não chega. A corrida termina, todo mundo vence e você ainda está na metade do caminho. Inclusive, Samuel, agora a gente já partindo aqui para o terceiro tópico, né, que vai falar sobre o agricultor, e mais precisamente no versículo 6, que diz assim, na Almeida Revista Corrigida: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. O lavrador, ou o agricultor, né, como queiram, pensando assim, né, o que é o trabalho árduo do lavrador? É um trabalho diferente do atleta, que ele ali, apesar de toda a dedicação, toda a disciplina, ele fala isso para se apresentar numa multidão, num jogo, né, num ginásio, de repente lotado. Já o agricultor não. É uma figura que fica ali no campo, muitas vezes ninguém vê o seu trabalho, muitas vezes a pessoa está preocupada só com o fruto que vai colher, o que ele fez, as etapas não importa, mas somente o que vai ser colhido, o meu legume, por exemplo, já pronto, minha fruta, aquilo que eu vou comer. Então, ele é um trabalho que é mais desprovido de emoção, é um trabalho mais árduo. E, juntando isso, lá em Provérbios 24, né, juntando essa questão do trabalho árduo, a gente vê que o lavrador preguiçoso, se é que ele vai conseguir colher alguma coisa, não vai ser com o melhor, não vai ser o melhor resultado, porque Provérbios 24 vai dizer o seguinte: eu separei aqui: o preguiçoso, ele não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. E é exatamente isso. O lavrador, ele precisa se dedicar, ele precisa se dispor a trabalhar, a se gastar no trabalho para poder colher os seus frutos. E eu acho interessante
que o agricultor ele é um exemplo prático de fé, né? Porque ele sai de casa de manhã cedinho, que ele acorda bem cedo, aí ele vai para o campo, ele está preocupado ali em resolver os problemas da pobreza do solo, da hostilidade lá do tempo, né? De repente não chove, faz sol demais, e são todas aquelas questões, ele sai de casa para resolver esses problemas. E ainda assim, quando ele resolve, que ele vai, semeia, ele ara a terra, né? Ele coloca a semente, pronto, acabou o trabalho dele. E agora, quem faz o resto? Então você veja que o trabalho dele, o resultado do trabalho dele não depende dele, depende do Senhor. Porque se o Senhor não faz o milagre ali para aquela planta semear, para aquela semente florescer e dar frutos, dar legumes, seja o que for, o trabalho dele foi em vão. Então, nós como cristãos também temos que entender que o resultado do milagre vem de Deus, não vem de si. E aí a gente linka lá com o começo, né, quando eu falei que a fidelidade é uma característica do fruto. Você não é fiel pela sua própria força, mas porque o Espírito está em você. Leandro, e eu acho que isso é muito forte, porque isso evidencia realmente o quanto nós somos dependentes de Deus. E que tudo que a gente faz realmente depende dele. E que a nossa parte é se esforçar. Eu vejo essa aplicação da figura do lavrador, né, do agricultor. Claro, eu vejo com dois enfoques aqui. Eu vejo Paulo orientando Timóteo que ele seria um semeador da palavra de Deus, um lavrador ali das fazendas de Cristo, né, vamos dizer assim, para que a semente do evangelho possa frutificar no solo, né, daquele que a recebe. Mas também eu vejo uma aplicação pessoal aqui interessante nessas suas palavras, porque, de fato, o agricultor é aquele que faz até a parte mais fácil, inclusive, e que está destinada para a gente essa parte mais fácil. Porque o que é mais fácil? Você enfiar a semente debaixo da terra e regar, ou Deus que dá o crescimento? Né? O milagre está justamente naquela semente pequena, nela explodir, nela, né, num ato de entrega, assim, até ela deixar de ser semente para se tornar algo maior e produzir mais sementes e frutos na proporção de 10, 100 para 1.000, a 1 milhão, enfim, há diversas sementes, né, diversos... Não, sementes não, André, corta isso aqui. Então, há diversas proporções de resultado dessa frutificação, e tudo isso é Deus quem dá. O agricultor ele faz a parte dele e Deus faz a dele também. Então, isso para a nossa vida é muito interessante porque a gente às vezes não se dispõe, cliente, a fazer a nossa parte. A gente às vezes acha difícil demais, mas na verdade é a parte mais fácil. Inclusive na palavra de Deus a gente vai encontrar que bem-aventurado é quando a gente se encontrar em diversas provações, né? Quando a gente estiver fraco, quando a gente estiver sendo provado. E o que é que esse cenário de provação implica? E a gente está numa situação, num contexto onde nossas forças não dão conta do problema. Porque tem problema que a gente consegue resolver, cliente, que aí Deus não resolve para a gente. Se você está com dinheiro lá no seu Nubank, você vai no supermercado e compra a sua comida, quando acabou, esse é um problema que você resolve. Deus lhe deu condição de trabalhar, ter o dinheiro na conta e vai lá fazer a sua feira. Resolver o problema da escassez de alimento que tem na sua casa. Essa parte você que faz. Deus não vai mandar um anjo fazer a feira para você e entregar no iFood ou no Rappi na sua casa. Então, essa parte é sua. Agora, há problemas que aí já estão no campo da impossibilidade, que é quando você precisa resolver o problema. Vamos pegar o mesmo exemplo simples da questão de ter que fazer uma feira para suprir a necessidade alimentar da sua família e você está sem o dinheiro. Você não vai roubar. A regra do jogo diz que você não pode roubar. E aí como é que você mata a fome agora da família? Agora o problema entrou no campo da impossibilidade. Como é que você vai prover o sustento? E aí todo crente já ouviu, os relatos são abundantes. Todo missionário também, especialmente, já viveu isso. Um momento de provação, de escassez, inclusive de alimento. Vocês estão ali agora sem perspectiva. Foi feito o último saco de feijão. E a próxima refeição? E agora? E aí é quando Deus entra com a providência. Aí, sem falar nada a ninguém, dobrou o joelho ali, o marido e a mulher, pede a Deus misericórdia e um milagre acontece aí, e aí vem o entregador do Rappi do céu, deixa na porta, às vezes toca a campanha, vai embora, nem se identifica. Quantas vezes eu desafio um crente, com mais de um ano de crente que não tem ouvido um testemunho sobre esse tipo de providência milagrosa, esse tipo de semente que frutifica na vida dos outros, esse tipo,
Rapaz, eu só fico maravilhado com a obra de Deus mesmo, porque a parte fácil ele deixa com a gente, a difícil aí é com quem dá o crescimento, né? Então eu vejo essa aplicação do lavrador para a nossa vida dessa forma. A gente tem que fazer a nossa parte. Vamos amplificar um pouco. A gente está falando para jovens. Enem, alguns ainda vão fazer vestibulares para alguns cursos. E aí você vê aquela dificuldade, né? Meu Deus, eu tenho que estudar 24 horas por dia para conseguir passar. E talvez nem isso. Tem gente que se estudar 24 horas por dia, Cleandro, eu digo a você, não passa. Porque está trabalhando com a própria força. Agora, para um crente, ele pode estudar meia hora por dia. Se for a vontade de Deus, ele passa. E vou dizer a você, passa em primeiro, em segundo, Deus está nem aí. Não é difícil para Deus fazer um crente passar em primeiro lugar num concurso, num Enem da vida. Não é difícil. Basta que você faça a sua parte. Se a sua parte, na sua vida, Deus lhe deu essa graça de ter que estudar meia hora por dia, faça a sua parte. Não ache ruim, não. Agora, se Deus lhe deu uma janela de 4 horas por dia para você estudar, aí você diz, não, então eu vou passar 2 dormindo, depois do almoço, mais uma zapeando ali, conversando no grupo da turma da EBD. E aí, essa outra hora, se eu tiver afim, eu ainda estudo uns 30, 35 minutos. Aí, meu amigo, você está desperdiçando essa oportunidade de Deus estar lhe dando de estudar essas 4 horas, ou 5, ou 3, ou 2, ou 1, ou nenhuma. Só sei que, se você fizer a sua parte, Deus fará dele. Assim como um agricultor que semeia no tempo certo, como você leu em Provérbios, também no tempo certo ele colherá. Agora, se você é um semeador preguiçoso, que só planta na hora que quer colher, essa semente não tem condição de dar frutos. Deus não vai fazer a parte dele e a sua, via de regra. Claro que Deus pode estar com a paciência quase acabando com você, fazer a sua parte e a dele e ainda lhe dar um puxão de orelha, como fez com Jonas. Mas aí também eu espero que você não seja engolido por um peixe para ter que aprender a fazer a sua parte. Não é Isso. verdade? A própria palavra de Deus diz, né? Esforça-te e eu te ajudarei. E acho que sobre os 3 tópicos a gente conseguiu bater aqui, né? Vamos passar agora, eu acho, para as considerações finais. Não sei se você quer falar mais alguma coisa antes, mas eu já vou para mim aqui. Eu quero terminar com uma citação do William Barclay, que ele faz uma síntese dessas 3 figuras, né, que Paulo utilizou quando ele falava para Timóteo. Ele vai dizer assim: o soldado é sustentado pela crença na vitória final, o atleta pela visão da coroa, o lavrador pela esperança da colheita. Cada um deles se submete à disciplina e ao trabalho pela glória que obterão. O mesmo sucede com o cristão. A luta cristã não é uma luta sem fim, não é um esforço sem meta. O cristão está absolutamente seguro de que, depois do esforço na vida cristã, vem o gozo do céu. Enquanto mais se luta, maior é a recompensa. Então, querido professor, eu quero desejar que sua aula seja uma bênção, que você possa tanto ensinar quanto aprender com seus alunos, e que a mensagem do Senhor seja emplacada na vida de cada um ali, e que eles sejam relembrados do quão importante é permanecer fiel ao Senhor, permanecer fiel à sua palavra. Amém, Cleandro. Para encerrar, eu quero ainda essa temática do lavrador, que eu acho muito interessante, porque Paulo diz que o lavrador que trabalha, que não é o preguiçoso, deve ser o primeiro a gozar dos frutos daquele seu trabalho também. Isso eu vejo como Paulo falando a Timóteo: olha, você tem que conhecer as bênçãos da mensagem que você dá aos outros. Você tem que provar da semente que você planta. Entende? Até porque se eu planto algo, Cleandro, se eu sou um lavrador que planta algo, é porque eu gosto daquele fruto. Eu, no mínimo, aprecio aquela cultura, aquele fruto ali que eu estou semeando, né, para colher os frutos mais na frente. Então, ele está dizendo, olha, você tem que ser o primeiro a provar, a gozar daquilo que você está plantando. Que nessa analogia também pode ser empregada como a palavra de Deus aos outros, né? Porque é uma convocação para uma guerra que Paulo está fazendo a Timóteo. Então, olha, Timóteo, você vem guerrear, você vem se preparar como um atleta, mas você vai semear como um semeador que trabalha e que merece provar esses frutos. E lá em 1 Timóteo, capítulo 4, do 12 ao 16, o professor lê isso depois em casa, aí em casa, mas no versículo 16 ele diz assim para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, Timóteo, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então eu vejo, Cleandro, essa coisa de você realmente pregar o que vive
e viver o que prega. E eu digo isso de forma de desafio mesmo para a gente que é crente e jovem nesse mundo, né, em meio à faculdade, a trabalho. A gente precisa realmente viver esse desafio, perseverar nessas coisas que Paulo ensinava e instigava Timóteo, e que o professor neste domingo vai estar fazendo isso para sua classe. Porque fazendo isso, você vai se salvar, tanto a você mesmo como aos que te ouvem. Você vai gozar dos frutos que você semeia na vida dos outros. Então, eu acho que o professor entra neste domingo com a missão de sair da aula, impregnando essa mensagem no coração de todos os seus alunos, de que eles devem perseverar nestas coisas, manter a fidelidade a Deus, a seu reino, a Jesus Cristo, a sua lei, a sua vontade, porque fazendo isso, você vai salvar tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Então, meu querido professor, um forte abraço, a paz do Senhor e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.